sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Lucro USA, o podcast do empresário brasileiro na América. Eu sou a Gisele Lopes e eu tô aqui com o Reginaldo hoje. Reginaldo Bastos, que é especialista em fazer a sua empresa lucrar nos Estados Unidos. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem, e você, Gisele? Tudo bem, tudo bem. O tema de hoje é bem interessante. A gente vai falar sobre empresários nos Estados Unidos que não falam inglês. Será que isso é um mito? Será que isso é verdade? E o Reginaldo está aqui para tirar todas essas dúvidas pra gente. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem. Lá, vamos começar o nosso podcast. Vamos sim, mas antes, Gisele, eu queria deixar aqui já aberto para quem não nos segue ainda no YouTube, se inscrever aqui embaixo no nosso YouTube para seguir e clicar no sininho para deixar ali as notificações ativadas para que sempre que chegar um vídeo novo, toda semana tá entrando um vídeo novo e para que a pessoa possa ser avisada e ali poder acompanhar o nosso trabalho aqui. Então, entre aí, se subscreva aí no YouTube, ative o sininho e também você pode salvar o nosso canal lá no Spotify, que já estamos no Spotify também, Gisele. Sim, Já é pode só acompanhar. ativar lá o sininho também para chegar a notificação, né? Lucro USA, acha a gente lá. Isso, Lucro USA, não isso aí. esqueçam. Uhum. Vamos começar? Vamos lá. Vamos começar com aquela pergunta bem básica, né? Tem muitos brasileiros aqui nos Estados Unidos que não falam inglês? Por incrível que pareça, Gisele, tem muita gente. Eu conheci vários empresários que já estão aqui há mais de 20 anos nos Estados Unidos Uau. e não falam inglês. Fala o básico, né? Aham. Ali, o cumprimento e tal, pedir alguma Sim. coisa num restaurante, mas não tem o inglês para iniciar uma conversação com um americano e entrar em outros temas, debates e coisas do tipo. Então, tem muita gente realmente ainda vivendo nos Estados Unidos, trabalhando, mas não falam inglês. Uau. É. E qual a diferença entre um empresário que fala inglês e o outro que só fala o português aqui? A diferença é muito grande. Quando você quando você olha, compara dois brasileiros, às vezes no mesmo ramo de negócio, e você olha o brasileiro que não fala inglês e o que fala inglês e até o espanhol, você percebe uma diferença de resultados muito grande. Você consegue ver na vida deles uma diferença muito grande. Porque a pessoa que fala inglês e fala o espanhol também, ela tem, digamos assim, de 4 a 5 vezes mais oportunidades para poder começar o seu negócio, para vender mais, para ter mais resultados. Então, realmente, falar outros idiomas é fundamental para um empresário que quer ter sucesso nos Estados Unidos. Sim, então você quer dizer que é importante, né? Muito importante. Muito importante. É uma segunda, uma terceira língua? Eu diria que se ele falar o inglês, já está bom. Mas se ele conseguir se desenvolver no espanhol, ele também vai ter muitas oportunidades. Porque tem um público grande hispano vivendo nos Estados Unidos. A gente está falando aqui de Flórida, principalmente, mas nos Estados Unidos inteiro tem muita população hispana. Então, dependendo do tipo de negócio que o empresário tem, se ele for um pouquinho mais abrangente, no caso de nível de Estados Unidos, pode ser uma ótima situação aí ele falar espanhol, porque ele consegue abranger esse mercado. E o hispano também é um povo que consome bastante, né? Então, ele consome serviços, produtos e tal. Então, só ficar focado num único idioma já te traz digamos assim, uma oportunidade muito pequena no sentido de fazer negócios, porque a população brasileira, ela não é tão grande nos Estados Unidos, tem bastante gente, Sim. bastante consumidores, mas quando a gente fala somente de Flórida, é cerca de 300 mil brasileiros aqui vivendo na Flórida. Então, se você concentrar seu negócio somente na língua portuguesa, você não vai ter um mercado abrangente. Agora, quando você abre o leque para o americano, você já expande muito o seu negócio. E no hispano, na língua hispana, você também já tem um leque grande aí de oportunidades. Então, eu acredito que, realmente, vivendo nos Estados Unidos, querendo fazer negócio nos Estados Unidos, é inconcebível a ideia de que você vai ser um empresário que só vai falar português. Não faz sentido, porque você vai ter muito mais resultado você estando no Brasil, fazendo negócio com brasileiros no Brasil. Porque aqui você vai ter um mercado muito pequeno. Embora isso não quer dizer que ele não falar o inglês ou o espanhol vai impedir ele de iniciar um negócio aqui. Ele pode realmente iniciar um negócio com foco em brasileiros. Mas ele tem que ter a ideia de que ele vai crescer, vai expandir, e ele precisa abrir
esse leque de skills, que a gente chama de habilidades. Ele precisa desenvolver essa habilidade para que o negócio dele, com o longo do tempo, ele possa se desenvolver também e crescer no ramo empresarial aqui. E se ele não fizer isso? Se ele não fizer isso, ele vai ficar, digamos assim, ele vai ficar dentro desse esquema de querer fazer só negócio com brasileiro. Só com os brasileiros, Só com brasileiro. né? Mas, como a gente está falando, tipo, desses 300 mil brasileiros que hoje tem na Flórida, porque ao todo são mais de 3 milhões de brasileiros vivendo nos Estados Unidos hoje. Mas 300 mil, de 300 a 360 mil brasileiros vivem na Flórida, digamos assim. Desses aí, apenas menos de 10% são empreendedores. Então, olha só, se você vai criar um negócio onde você faz o B2B, que é negócio para negócio, você já tem digamos assim, uma lista de clientes muito pequena. Se você vai fazer um negócio onde o foco é no consumidor, aí você pode ter até ali os seus 300 mil clientes para serem atingidos com a sua mensagem, com o seu negócio e tal. Porém, se você ficar só nesse grupo, as chances de você ter um negócio mais desenvolvido vai ser demorado. Até você abranger todo esse pessoal e conseguir oferecer seu produto para eles, vai levar um tempo. Só que onde você está localizado, por exemplo, você está rodeado de americanos, de hispanos. O seu mercado está aqui. Não tem como você ir na Flórida toda vender seu produto, a princípio. Então, eu diria assim que, para começar, você pode começar como brasileiro. Mas se você tem a ideia de crescer, não vai ser possível manter isso por muito tempo. Você tem que realmente chegar aqui com a mentalidade, poxa, eu preciso aprender o inglês, eu preciso aprender o espanhol, né? Então, com isso, vai fazer com que você acelere os objetivos do seu negócio, para você crescer como empresário, para que você possa atingir outros níveis. Porque só brasileiro dá para começar, mas se você quer crescer, aí você tem que abrir o leque. E qual o melhor momento para o empresário fazer isso? O melhor momento é depois quando ele já chegou aqui, se estabilizou, iniciou seu negócio e tal, tá começando e tal, ele fala, poxa, agora eu tenho um tempo e dinheiro já tá entrando devagarinho na minha empresa e eu tenho um tempo agora para separar para eu poder estudar. E quando a gente fala de estudar, a pessoa precisa ter muita disciplina, porque quando você entra nesse mercado aqui, que você tem que começar a trabalhar no seu negócio, você fica muito, digamos assim, ocupado. E você levanta cedo, dorme tarde, fica correndo atrás dos negócios e tal. Pode ser que você não consiga achar uma brecha ali no seu tempo para estudar. Mas, se você não for disciplinado, você não vai conseguir achar. Você precisa achar esse tempo para encaixar na sua rotina. Criar, né? Criar. E outra coisa, quando você está no mercado trabalhando, você vai ter inúmeras oportunidades para conversar com pessoas falando inglês, espanhol e assim por diante. Então, você aproveitar esse momento para estar aprendendo todos os dias, mas também estar ali sentado para poder estudar, seja numa escola, ou seja através de ferramentas. Hoje existem várias ferramentas na internet, onde você, inclusive com inteligência artificial, que você consegue colocar o sistema para simular uma conversação. Por exemplo, eu quero que a inteligência artificial seja o meu professor de inglês agora e a gente vai discutir o tema X. E aí ele fica te fazendo perguntas e você respondendo. E ele vai lendo a sua voz, a sua dicção. E você vai sendo testado pela própria inteligência artificial, aonde você consegue desenvolver o seu inglês ali. Ou seja, antes a gente tinha um problema, inclusive até recentemente eu tinha esse problema de encontrar um professor americano que desenvolva somente a fala comigo. A gente tem essa dificuldade de encontrar, porque você tem que procurar nos Estados Unidos inteiro bons professores para você ter esse tipo de aula. Mas a inteligência artificial está aí hoje disponibilizada para todo mundo. Quem quiser pode acessar. E você não precisa ficar dependendo de um outro ser humano. Porque quando a gente depende de um outro ser humano, a gente tem a dificuldade com schedule, né? Com agenda e assim por diante. Fora que, dependendo dos valores que a pessoa cobra, não encaixa no seu orçamento. Então, uma série de fatores que te dificulta. Mas, se você pesquisar bem hoje na internet, você vai achar muitas ferramentas que te auxiliem a desenvolver essa questão aí. Interessante, muito interessante isso. E no seu ponto de vista, o que é melhor para começar?
aprender o espanhol ou o inglês? Eu acredito que em inglês, porque o espanhol é assim, eu vou dizer da minha experiência, né? Uhum. Eu tô aqui já há 6 anos nos Estados Unidos e eu cheguei aqui estudando inglês. Fui para a escola estudar inglês e depois de 1 ano que eu comecei a dar os primeiros passos para engajar nas conversas com os americanos e tal. Uhum. Ah, o espanhol eu acabei aprendendo de tabela, porque tem tanto hispano Sim, aqui em Orlando sim, sim. que a gente vira e mexe, você vai num estabelecimento, eles já veem a nossa cara, falam, poxa, esse cara não tem cara de americano. E aí Aham. já vem falando espanhol comigo. Sim, sim. E ao contrário de muitos brasileiros que eu conheço, Gisele, que aqui fica até uma dica, Uhum. muitos brasileiros que eu já conversei aqui, falando com eles, falei, e aí, como é que tá seu inglês? Cara, eu tô tentando falar inglês, mas que raiva que me dá. Eu chego no estabelecimento, a pessoa já vem falando espanhol comigo. E eu falo, meu Deus, não fala comigo em espanhol, porque eu Aham. quero aprender inglês, eu não quero saber de espanhol. Então, o que eu vejo com isso? Um certo bloqueio para aprender outros idiomas. O que Verdade. acontece? Eu estava estudando inglês e eu estava aberto a aprender espanhol. Todo mundo que queria falar espanhol comigo, eu falava, opa, continua falando. Como é que fala essa palavra Uhum, assim? sim. E aí explicava mais ou menos, a pessoa entendia e falava, é essa palavra aqui. E aí eu fui aprendendo, entendendo, conversando com muitos hispanos. E hoje eu aprendi a falar espanhol e Aham. entender perfeitamente o espanhol. Hoje eu não tenho dificuldade de falar com ninguém. E eu aprendi de graça, na rua, falando com Exato. todo mundo. Eu também, aconteceu isso comigo Pois também. é, interessante isso. Porque o espanhol ele tem uma similaridade com o português muito grande, inclusive Uhum. de significado de palavras. Tem umas que são iguais, mas são diferentes o significado. Tem o Sim. acento, né? Como é que chama isso? O accent é sotaque, né? Sotaque. Tem um sotaque que é muito forte do hispano e Sim, depende de cada país. Você vai falar com exato. porto-riquenho é de uma forma, com mexicano é de outra forma, colombiano, cubano. Cada um tem a sua maneira de falar o espanhol. Porém, quando você começa a ouvir, você fala, poxa, tem muita similaridade aqui. E outras palavras que não são comuns do português, aí você vai aprendendo. Sim. Mas você aprende muito fácil por conta dessa similaridade. Então, você já vai aprendendo o espanhol. Só que o inglês, ele é necessário realmente você sentar para estudar, porque ele tem Sim. toda uma estrutura diferente da língua, né? Uhum. O espanhol, ele é muito similar à questão de regras, ele é muito similar ao português. Uhum. Quando a gente fala de concordância verbal, no português a gente muda os verbos para representar passado, presente e futuro. No espanhol é a mesma regra. Uhum. Já no inglês é diferente, você usa verbos auxiliares para falar sobre passado, sobre pretérito e sobre presente, futuro e assim por diante. Então você precisa sentar para estudar, porque as regras são um pouquinho diferentes, mas Sim. não é uma língua impossível de aprender, Não, né? Não não. é. Então, assim, pegando do meu caso, eu fui aprendendo inglês na escola e tentando falar todos os dias. Então, por exemplo, eu morava num resort aonde se recebia muitos turistas. Uhum. E aí, todo final de semana que eu tinha oportunidade para ir para a piscina, porque lá tinha piscina aquecida, jacuzzi, aquela Uhum. coisa, então todo mundo quer ficar ali ao redor daquilo, né? Aí, quando eu vi uma família diferente, eu falei, poxa, aquele lá ou é americano ou é de outro país. Sim. Aí eu chegava lá, sentava na jacuzzi, ficava esquentando ali e tal. E aí eu puxava a conversa. E aí, como é que tá? Tudo bem? Bom dia. E aí, você é de onde? Aí a pessoa falava, eu sou da Alemanha, eu sou da Inglaterra, eu sou do Canadá e tal. E aí a gente foi começando a conversar e aí tinha coisas que eu tinha dificuldade, aí eu explicava mais ou menos, a pessoa, você quer explicar, você quer falar sobre isso? Aí ele me falava, é isso aí mesmo que eu quero falar. E aí eu fui entendendo e fui captando, e não tem jeito. Se você não se jogar na situação, você não aprende. Sim. Se você ficar com medo É de falar, explorar, é né? explorar. Então eu errava, cometia muitos Uhum. erros de concordância verbal, e assim por diante. Eu fui falando e fui aprendendo, desenvolvendo. Então o que que acontece? As pessoas chegam aqui com muito bloqueio. E quando o empresário ele vem para cá, quer empreender, ou às vezes ele não é empresário, mas quer empreender também, ele tem essa dificuldade. Fala, puxa, a pessoa se sente insegura, porque como que eu vou fazer meu negócio aqui? Vou Uhum. fazer só para brasileiro. Mas o mercado é pequeno para brasileiro, né? Depende muito também do negócio. Eu não quero dizer aqui você não pode ficar só com o mercado brasileiro. Sim, Depende muito do tipo de negócio. sim. Então, por exemplo, se você é do ramo imobiliário, você vai ter grandes oportunidades só com a comunidade brasileira, porque a Uhum. gente está falando de ticket. Ticket alto, então acaba que compensa você Sim. trabalhar só com aquele público. Porém, é aquele negócio que a gente está falando. Uma vez que começa a entrar dinheiro e você já tem um tempo mais, digamos assim, mais de qualidade para você, você consegue se dedicar a desenvolver uma nova habilidade, que é o idioma, né?
Então, eu diria que as maiores oportunidades aparecem quando você está aberto para se desenvolver nessas áreas. E quando você fala mais de um idioma, você consegue expandir o seu negócio a outras comunidades. Não ficar só restrito àquilo. Até porque tem uma coisa interessante, a questão da mentalidade. O Uhum. brasileiro tem uma mentalidade, uma forma de fazer negócios, e o Sim. americano tem outra. E quando você fala o inglês, você vai começar a acessar uma mentalidade diferente. Você vai começar a acessar padrões de negócios diferentes, Uhum. aonde você, como empreendedor, você vai poder copiar aquilo depois. Você fala, caramba, eu não sabia que o americano fazia dessa forma. E eu Exato. não sabia que ele tinha esse jeito de fazer esse tipo de negócio. Poxa, isso aqui, se eu aplicar no meu negócio, vai dar certo também. Você Mas entende melhor, né? e Não você só o só idioma, mas a ideia, você se insere. Sim, e você só vai entender quando você conversa com ele. Uhum. E quando você entende a mentalidade dele. E Exato. você só vai entender a mentalidade de um americano conversando com ele, não tem jeito. Exatamente, E ele não não tem vai falar como de outra português, forma, é né. verdade. Tem alguns que falam, mas por questões de ter casado com uma mulher brasileira ou Uhum, vice-versa, uhum. mas são raros. Então eu diria que você tem que estar preparado para essas situações, né. Sim, existe alguma desvantagem em aprender espanhol ou inglês? Existe. Se você for uma pessoa que chega aqui e fala assim: "Olha, eu não quero aprender inglês, não quero Uhum. aprender espanhol, não quero falar outra língua, eu só quero falar português mesmo". Aí vai ser uma desvantagem você parar para estudar, ou seja, vai te incomodar, porque Uhum. incomoda você querer aprender. Dói, né, você sair da zona de conforto e sentar, ter aquela disciplina para estudar um idioma diferente, porque querendo ou não, é cansativo. A gente se torna a gente fica cansado. Eu me lembro que nos 2 primeiros anos que eu estava aqui estudando inglês, eu senti um cansaço mental tão grande, porque Uhum. é como você fazer um reset lá do Brasil. Pô, esquece Aham. tudo que você aprendeu no Brasil, e agora aqui você é uma criança, você tá começando tudo de novo. Você tem que Uhum. entender como funciona o país, entender Sim. as regras, entender como o americano se comporta, como é a mentalidade deles, e também aprender o inglês. Então absorver toda essa gama de informação a princípio, se torna cansativo, mentalmente falando. Então, eu Uhum. me lembro que eu me sentia exausto. Eu chegava no final do dia, falava: "Nossa, eu preciso dormir, que eu tô cansado". Aham. A mente cansa Sim, mesmo. sim. Mas é aquele negócio, se você não quer passar para o próximo nível, sair da zona de conforto realmente vai incomodar muito. Então, se você não quer, não tem por que fazer isso. Então, vai ser uma Uhum. desvantagem para você. Sim. Mas se você visualiza assim, poxa, eu quero ter um negócio que vá abranger o mercado americano, que vá Uhum. abranger o mercado hispano. E isso vai ser bom para mim, porque vai me abrir oportunidades para viajar, para fazer negócios fora do país e coisa do tipo. Aí você realmente está com todas as oportunidades na sua mão para crescer nesse sentido. Porque se você quer crescer, a língua vai te abrir portas. Por Sim. exemplo, a confiança em você mesmo. Quando você não fala outro idioma, quando você vê uma roda de pessoas falando em outro idioma, você fica inseguro de entrar, de conversar, de debater algum assunto. Uhum. Quando você já tem essa habilidade adquirida, você não tem mais medo de falar com eles. E você não tem medo também de, por exemplo, de ser discriminado, coisa do tipo. Sim. Você se sente mais confiante de si mesmo. E Uhum. você vai lá falar aquilo com mais propriedade. Você entra na conversa com as pessoas se sentindo parte deles. Né? Porque é Verdade. muito ruim quando você se sente excluído do grupo, que as pessoas estão falando e a pessoa não dá bola para você, mas não é Sim. que ela não dá bola, é porque você não sabe, não tem o que acrescentar ali naquela conversa. Exato. Então a gente se sente inseguro nesse momento. E falar um idioma te traz confiança. E aí imagina você com o seu negócio já expandindo Uhum. dentro dos Estados Unidos para o americano e para o hispano, quando você tem segurança de falar com os três. Ou melhor, com os 3 não, com os 3, É com com o com brasileiro, os com o 3 públicos, hispano né. e com 3 públicos. Uhum. Você não tem mais dificuldade para fazer negócio. Eu me lembro de uma Sim. situação que eu participei, que eu fui fazer uma venda numa empresa aqui, e aí eu estava explicando o produto para o cliente americano, a Uhum. dona do estabelecimento era uma americana e ela tinha um sócio americano. Tava os 2 no momento do pitch lá que a gente estava fazendo. Uhum. E falando inglês com eles, e daqui a pouco chegou um funcionário hispano deles e Sim. começou a perguntar mais sobre o produto, só que ele não sabia falar inglês. Hum. Eu não sei como ele trabalhava lá com eles, mas ele trabalhava. E eu comecei a explicar para ele em espanhol. E aí o sócio da mulher lá ficou olhando assim. Aí eu tava com um outro rapaz brasileiro.
junto, Sim. né? E aí ele fez uma pergunta também, aí eu falei para ele em português. E aí foi interessante porque o sócio daquela mulher, os dois ali daquele negócio, falou: Poxa, mas você sabe falar 3 idiomas e explicar o produto nas Sim. 3 línguas? Eu falei: Sim. Ele falou: Cara, não é possível e tal. E eu não Isso para o consigo. Para o americano é uma americano. coisa, né, E, assim, e era um, espetacular. e era um momento tão simples ali que a gente fez, que foi Aham. muito bacana. E então, tipo assim, eu me senti bem, porque eu falei, pô, caramba, eu Sim. não tinha parado para pensar. Eu tô explicando um produto em 3 idiomas ao mesmo Sim. tempo, com 3 pessoas de línguas diferentes ao mesmo tempo. E aquilo fez eu me sentir bem, me sentir confiante com Sim. aquilo. Eu falei: Sim. "Caramba, eu não tinha parado para pensar que eu já tô falando que eu falo 3 idiomas Exato. de forma fluente e consigo resolver o problema aqui com eles". Então, tipo, Aham. isso para mim foi muito bom. Agora imagina você empresário, com um negócio começando aqui, você começa com um público brasileiro, Uhum. falando português e tal. Legal, você vai ter um resultado, mas se você quer crescer, aprenda o inglês, aprendendo espanhol, você vai começar a perceber que aonde você enxergar oportunidade, você vai poder investir naquilo. E É. aí conseguir ter mais resultado em cima daquilo. Então, a gente está falando de um modo genérico, mas vamos pegar aqui por questões bem direcionadas. Se Uhum. você quer contratar um público que fale 3 idiomas, você vai conseguir fazer entrevistas, contratar pessoas melhor qualificadas para o seu negócio. Exato. Agora imagina, você vai fazer um pitch de venda, você vai ter um público americano, você vai fazer em inglês, você vai conseguir entender a dificuldade deles, vai conseguir sanar aquela dor que eles têm. Aí Sim. você fala hispano, você sana as dores daquele público hispano Uhum. e você vai se sentir tão confiante que você fala: Puxa, caramba, eu realmente posso levar o meu negócio para outro nível. Eu não Sim. posso ficar limitado a apenas digamos assim, uma única loja. Vamos dar o exemplo, né? Sim. Tenho a minha loja aqui que eu trabalho nela, eu tô ali, trabalhando nela, operando ali dentro. Mas eu posso aumentar, ampliar meu negócio. Como os Estados Unidos ele é tão próspero e aberto para novos negócios, eu posso então, dominando esses outros idiomas, eu posso criar uma filial agora, por exemplo, lá no Texas. Eu posso criar uma Uhum. filial lá na Califórnia, em North Carolina, Sul Carolina, por exemplo. Então, você começa a perceber que você tem outras oportunidades que você não ia enxergar se você não falasse o idioma. Sim. Então, você fica. A língua, se você tem ela te abre portas. Se você tem somente uma, você fica limitado. E Sim. principalmente num país diferente, como é o caso dos Estados Unidos, você vai ficar limitado a um público pequeno. Então, a importância de falar outro idioma, ela é crucial Sim. para um, Sim. para um empreendedor que quer ter sucesso aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. É como a gente falou, se ele não quiser crescer, tudo bem, fica no português só. É. Mas se ele tem ideia de crescer, de ter resultados e poder expandir seu negócio, sua marca, seus produtos, levar para os Estados Unidos inteiro, porque os Estados Unidos é uma potência no quesito consumo. Então, se você tem um Sim. produto bem elaborado, bem acabado, que entrega realmente um resultado para aquele cliente, o americano ele gosta e ele compra, ele se fideliza a você. Verdade. Então é um negócio interessante, por isso que eu falo de explorar as oportunidades. Aí a gente fala assim: Poxa, mas eu sou empresário, para mim não tem muita oportunidade. Poxa, mas o que que eu estou fazendo para que eu possa aumentar as minhas oportunidades? Para que eu possa abrir mais janelas de oportunidades para mim. Sim. Então a questão é desenvolver habilidades, né? Aham. O idioma é um deles, que ajuda o empreendedor a crescer nos Estados Unidos. E o que impede o brasileiro, empresário, de aprender inglês? Eu diria a mentalidade, né? Como eu disse no Hum. começo, a mentalidade é importante. Tem brasileiros que chegam aqui nos Estados Unidos e falam: Eu não quero aprender espanhol. Ou Uhum. então: Ai, nossa, eu não aprendo inglês de jeito nenhum. Já tentei no Brasil, não consegui, tô aqui. Aí eu pergunto: Qual foi o objetivo de ter vindo para cá, então? Se for só para falar português, é só para utilizar Sim. os benefícios do país, mas para eu sobreviver aqui, eu preciso ter um negócio, eu Uhum. preciso ganhar dinheiro, né? Ah, mas eu vou trabalhar para alguém. Poxa, mas se você vai trabalhar para alguém, quem seria? Mercado americano? O mercado americano paga muito bem, mas você Sim. precisa falar inglês ou espanhol, né? Ah, não é mercado americano, não, porque eu não sei falar inglês, vou trabalhar com brasileiro. Se você for trabalhar com brasileiro, você tem digamos assim, uma tendência muito grande de ser explorado, porque no sentido de que é um mercado que paga pouco. Não podemos dizer que paga bem, Verdade. entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Você vai ficar limitado. Se você quer resultado, você tem que empreender. E para empreender com sucesso e querer crescer, você precisa desenvolver habilidades.
Então, não tem como você chegar aqui e ficar na zona de conforto. Eu vou falar só português, vou fazer só meu negocinho aqui. Não tem como. Se você quer ficar limitado, então essa é a mentalidade. Mas se você quer crescer, você tem que abrir a mente. Em algum momento ele vai esbarrar com o público americano. Ele vive aqui. Em algum momento, não. Todos os momentos. Sim, mesmo que ele decida ficar no mercado brasileiro aqui. Em algum momento, eu Sim. creio que ele vai esbarrar. Sim, até porque, assim, vamos pegar aqui um exemplo da área de alimentação. Se você monta um mercado focado no público brasileiro, não tem como você controlar isso. O americano vai até o mercado, porque tem Exato. americano que conhece os produtos brasileiros Sim. e querem consumir e gosta dos produtos brasileiros. E aí, às vezes, o cara tá lá dentro da sua loja e você é abordado por ele e fala, poxa, mas me explica aqui, você tem tal produto? Ele fala em inglês? E aí você não tem ninguém que fala inglês Sim. na sua loja. Como é que você vai atender esse cliente? Aí ele fica desanimado ali, fica desmotivado, fala, caramba, o pessoal não atendeu no meu idioma, eles não sabem me explicar sobre o produto, ele vai embora. Então, Exato. ou seja, o que a gente está falando, o americano é o que tem o maior potencial de compra, é o americano. Verdade. Então, se você ficar limitado nessa mentalidade, você vai ter resultado. Você pode ter resultado, mas é aquele resultado que fica consistente. Talvez você pode perder no caminho, mas eu diria que é uma visão pequena, não vai crescer muito. E se você quer crescer, a habilidade é crucial. E onde você vê que os brasileiros empresários mais erram na hora de querer aprender a falar inglês? A maioria dos empresários que eu vejo, eles falam, cara, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu já tô rodando aqui, tá bombando, eles falam assim, tá bombando, mas sim. às vezes nem sempre é assim. E aí ele fica protelando, né, procrastinando a questão de se sentar para estudar. E então eu acredito que quando ele tem essa falsa sensação de que tá muito ocupado, ele não para se desenvolver. Então é onde eu acho que é o erro, porque o tempo vai passar. O tempo está passando para todo mundo. O tempo não volta atrás. Mas e se eu conseguir tirar aqui 20 minutos de todos os dias para fazer estudar um pouquinho de inglês? No final do ano, quanto eu vou ter aprendido? Se todo dia eu aprender em 20 minutos, quanto tempo eu vou ter no final do ano de aprendizado? É muita coisa que você aprende nesse tempo. É um investimento. É investimento. Então, tipo assim, a questão é da gente disciplinar nossa própria mente, né? E falar, não, eu quero, vou fazer, e faça sol ou faça chuva, eu vou realizar isso. Então, a questão é essa mentalidade de querer crescer e, ao mesmo tempo, de controlar melhor as suas atividades para que você encaixe aquilo como importante no seu dia a dia, porque é uma questão de longo prazo. Não adianta falar, eu vou chegar aqui em um mês vou falar inglês. Não fala. Verdade. Né? Eu estudando, eu fui começar a falar de verdade, assim, para puxar as primeiras conversas com o americano, foi quase 1 ano. Então, assim, porque antes você ouve muito, né? Você tem que ouvir, porque senão, como é que você vai verbalizar aquele som se você não sabe como ele é falado? Então, você precisa ouvir muito antes primeiro. Depois você começa a falar, encaixar uma palavra aqui, outra ali, começa a formar frases e você vai falando. Então, a fluência, ela só é adquirida depois que você treina. E é treino. Então, estudar e treinar tem que ser todo dia um pouquinho. Então, eu, por exemplo, eu tô aqui, já falo inglês e espanhol normal, e fluente com todo mundo, não tenho dificuldade para falar, mas a questão é, eu estou aberto ainda a aprender todos os dias. Todos os dias eu aprendo um pouco. Quando eu tenho um público hispano que eu tô falando com eles, eu sempre pergunto uma curiosidade que surge na conversa, falo, poxa, como é que fala isso e tal? Aí ele me ensina, opa, aprendi mais uma palavra. Mais uma palavrinha, Tô com um americano, cheguei num assunto que eu não domino muito bem. Falou, olha, como é que funciona isso aqui e tal, me explica direito. Aí ele vai explicando, quando eu não entendo, me explica melhor. Ou então, se ele fala muito rápido, fala devagar isso aqui que eu não entendi muito bem. Então, a gente vai se alinhando com as pessoas e elas vão te ajudando. E aí, quando você pensa que não, você está falando. Naturalmente, Naturalmente, né? Pois é, gera uma confiança. Gera confiança. E isso abre oportunidades para você. Entendeu? Exato. Então, pessoal, hoje esse foi o nosso episódio. Um assunto bem assim, interessante para o público de empresários brasileiros. E para a gente saber que você assistiu até o final, vamos selecionar uma palavra para o pessoal colocar no... Vamos. O que você sugere, Gisele? Confiança. Confiança. Boa palavra. Confiança. Isso aí.
Para a gente ter certeza que você assistiu até o final esse vídeo, se fez sentido para você tudo que a gente falou, se realmente contribuiu para você, coloque aqui nos comentários a palavra confiança e a gente vai saber que você assistiu o vídeo até o final. E aí a gente vai estar aí trazendo mais conteúdo de sucesso para vocês aí. Isso, não se esqueçam de se inscrever no Lucro USA, Spotify e aqui no YouTube também. É isso aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.